Muito boa noite a todos que podem nos ver e ouvir. Hoje nós estamos aqui para mais um debate. Neste tema, nós iremos debater no que consiste a salvação. E nossos convidados de hoje é o apóstolo Deltamar e o senhor Josimar. O senhor Josimar é evangelho das igrejas pentecostais. Então, hoje nós estamos aqui para debater este tema, no que consiste a salvação. A partir desse momento, vou pedir aos nossos convidados que se apresentem, a começar pelo nosso convidado Josimar. Senhor Josimar, você tem 2 minutos para se apresentar, falar um pouco sobre você. A palavra está com você. Uma boa noite aí para todos aí, boa noite, né, para o apóstolo, né, Deltamar, irmão ali, o Eli Lima, né. Meu nome é Josimar, né, eu sou da Igreja Pentecostal Assembleia, né, sou um membro da igreja, né, mas eu fiz o curso seminário, né. Estamos aqui para dialogar sobre a palavra de Deus, né, onde quem vai ganhar é o conhecimento, né? O conhecimento da palavra de Deus. E é muito bom aí os instrumentos, né, de comunicação, né, para poder falar da palavra de Deus, né, engrandecer o nome de Deus nesta noite. Então é isso que eu queria me apresentar e me colocar aqui nesse debate online aí. Ok. Terminou, senhor Josimar? Terminei. Ok. Apóstolo Deltamar, você também terá 2 minutos a partir de agora para se apresentar. Ok, muito obrigado, irmão Eli. Muito boa noite ao senhor Josimar. Muito boa noite a todas as pessoas que irão assistir essa live. Que Deus possa ajudar você a compreender o que foi dito e tirar as suas próprias conclusões. Você deve fazer o seu próprio julgamento. Desde o momento que você ouve falar que há um profeta sobre a terra, chamado Cacô Filipe, você é obrigado a examinar para ver o que está acontecendo. Lá no tempo de cada profeta, um filho de Deus era obrigado a examinar para saber se aquele profeta era verdadeiro, a mensagem que ele pregava, o que ele dizia, e assim por diante, né? Quem era ele, quais profecias da Bíblia ele estava cumprindo sobre a terra, e assim é hoje. Você é obrigado a saber o que está acontecendo. Eu sou Deltamar Costa, pela graça de Deus, discípulo do profeta Cacô Filipe. No momento falo da cidade de Pacajá, ao centro-oeste do estado do Pará, aqui no Brasil. Desejo que Deus nos abençoe nesta noite. Ok, muito obrigado, apóstolo Deltamar, muito obrigado ao senhor Josimar. Então, para que todas as pessoas que estão nos assistindo, que irão nos assistir, nesse debate, nós teremos tempos iguais de 7 minutos para cada pessoa, e no seu tempo, eles vão poder fazer pergunta direta, vão poder fazer argumentos, vão poder fazer pergunta para que o outro responda no seu tempo, ou dê explicação no seu tempo, para que fique bem esclarecido e para que você que esteja nos assistindo, que ainda vai assistir este debate, você possa, por si só, compreender em que consiste a salvação. E para iniciar, eu vou iniciar com o nosso convidado, Josimar. Ele vai ter a primeira palavra, como convidado de honra nosso, ele terá o direito de falar em primeiro. Senhor Josimar, você, a partir de agora, terá 7 minutos para abrir a live, ou seja, o debate. A partir de agora, o tempo está com você. Ok, obrigado. Eu posso usar a Bíblia para fazer as perguntas? O senhor pode ficar à vontade no seu tempo. O senhor tem 7 minutos.
Eu quero fazer uma pergunta sobre os profetas dessa época, né? O que a Bíblia diz aqui, em Mateus 24, versículo 11, né? Fazer pergunta para o senhor Deusimar, né? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, o senhor fez uma pergunta direta ou uma pergunta com explicação? Com explicação. Então, ele responderá no tempo dele, porque senão ele tomará o seu tempo se ele for dar a explicação. O senhor pode continuar, você tem 7 minutos. Ele vai anotar a sua pergunta e vai responder no tempo dele. No versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se enganariam até os escolhidos. Eu queria fazer essa pergunta direta, o senhor Deusimar. Deutamar. Deutamar, perdão. Pode fazer a sua pergunta. Essa pergunta é direta, que a Bíblia diz que vai surgir, né, muitos que dirão ser o Cristo, né, e falsos profetas, e farão tão grandes sinais que enganariam muitos, até os escolhidos. É uma pergunta direta. Pois é, mas qual é a pergunta? Eu não entendi a pergunta. Então, se está surgindo um profeta nessa época, né, a Bíblia manda cautelar, porque ela disse que surgirão falsos profetas. Eu queria saber se eu não conheço esse senhor, o profeta, né, Caco Felipe, né, o nome dele, se ele se encaixa aqui como... porque a Bíblia manda examinar, né, como um falso profeta. Então, só entendeu, apóstolo, Deutamar? Então, eu não entendi bem a pergunta, mas parece que ele quer que eu fale sobre Mateus 24, 24. Senhor Josimar, todos os líderes religiosos, que sejam profetas, apóstolos, bispos e assim por diante, os grandes e os pequenos, eles estão em cumprimento de Mateus 24, 24. São os falsos cristos, homens que têm unção para fazer milagres sobre a terra, e aqueles que têm chamado, comissão e até mensagem, que se dizem profetas, são os falsos profetas de Mateus 24, 24. Então, é o que eu gostaria de dizer no momento, senhor, sobre Mateus 24, 24. O profeta Caco Felipe é o único verdadeiro profeta de Deus hoje sobre toda a face da terra. O senhor está com a palavra, senhor Josimar. Vou fazer uma outra pergunta. Pode pegar uma passagem ou duas passagens, ou uma passagem só, para fazer a pergunta? O tempo é seu. O que você decidir, durante 7 minutos, o tempo é seu. Então, sobre o caso dos pastores, né, que todos são, o irmão colocou que são todos colocados como o falso profeta, mas em Efésios 4:11 diz que Jesus ele deu pastores e mestres para ensinar o povo, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. E está também em harmonia, né, com Hebreus. Vamos para Hebreus. Hebreus capítulo 13. Versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então dá a entender que Jesus ele colocou uma hierarquia na igreja. E eu queria saber se o irmão ele crê nessa hierarquia aqui nas passagens que eu falei sobre os pastores.
O irmão deu tamanho. Eu não creio em hierarquia, mas eu creio sim em todas as passagens que o senhor citou. O senhor citou a Bíblia, né? Mas em hierarquia eu não creio. Certo. Eu vou passar mais uma passagem. Atos 20, 28, fala de hierarquia também. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, aqui diz que Deus ele constituiu bispos, que é também pastor, né? A palavra bispo quer dizer episcopado, sacerdote, né? Para apacentar o rebanho, né? O Espírito Santo ungiu. Saber do apóstolo Deutamar, né? Uma resposta direta. Qual é a sua pergunta que você perguntou? Você perguntou o quê? Sobre que Deus ele instituiu, né? O bispo para cuidar do rebanho, né? Do rebanho de Deus. Ok, senhor Josimar. O seu tempo terminou. Okay. Então, nesse tempo agora, apóstolo, você também terá 7 minutos e penso que nos seus 7 minutos você poderá responder a última pergunta que ele fez. Se caso você não esteja entendido, o senhor pode perguntar que ele repita. Então, o tempo está com você. A partir de agora, você tem 7 minutos. Okay. O senhor é um professor de teologia, não é isso, senhor? Não. Eu dou aula no WhatsApp, né? Eu não tenho, assim, a carteirinha de professor, assim, de uma escola dominical ou de um seminário. Eu estou usando a sabedoria que Deus me deu para colocar aula. Eu entendi. É uma pergunta direta, senhor Josimar. E também você é de uma igreja evangélica chamada Pentecostal, Assembleia. Mas qual é Sim. essa Assembleia? Porque tem milhares de igrejas, assembleias. A Assembleia Belém. Assembleia de Belém, Assembleia de Missão. De Belém. Então, é o Ministério de Missão? Sim. Ok. Você já leu o livro do profeta Cacó Filipe? Você sabe quem é o profeta Cacó Filipe e a sua mensagem? Não, ainda não li. Aconselho o seu Josimar e todas as pessoas que estão assistindo para ler o livro do profeta Cacó Filipe. O livro do profeta Cacó Filipe hoje contém 148 capítulos e é um livro inspirado, assim como os livros da Bíblia. As palavras do profeta Cacó Filipe para a salvação têm mais valor do que os livros da Bíblia. E o profeta Cacó Filipe é um profeta assim como o tema desta live, desse debate, é no que consiste a salvação? Onde encontrar a salvação? É isso que nós iremos falar aqui. Então, quando eu estava falando sobre Mateus 24, senhor Josimar, Mateus 24 fala dos falsos profetas. Mas eu lhe pergunto, a Bíblia também não fala dos verdadeiros profetas? Sim ou não? Sim. Mateus capítulo 23, versículo 34 e 35, Jesus disse que enviaria profetas para a terra. Lucas 11, versículo 49, Jesus Cristo disse que enviaria profetas para a terra. Por quê? Porque para ter falsos profetas tem que ter verdadeiro profeta. Então, antes das pessoas lerem Mateus 24, as pessoas devem ler Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23 fala dos verdadeiros profetas que viriam e os homens os matariam. Mateus 24 fala dos falsos profetas. E eu disse que todos os líderes religiosos, sem exceção, estão incluídos, o ministério deles é Mateus 24. Porque o único verdadeiro profeta, porque Mateus
24, trata-se de muitos cristos e de muitos profetas. Mateus, capítulo 23, trata-se dos profetas mensageiros, e Deus tem um em cada tempo. Deus usa um profeta mensageiro de cada vez na terra. Todos estes homens dessas igrejas estão cumprindo Mateus 24, assim como Gênesis, capítulo 3. Eu não disse que não há verdadeiro pastor. Efésios 4:11 trata-se dos verdadeiros sacerdotes. São 4 ministérios, que são apóstolos, profetas, só que o profeta de Efésios 4:11 não é um profeta mensageiro, é um profeta menor, ou profeta da igreja, ou ministério de profeta. E esse ministério profético, de profeta de Efésios 4:11, está ligado com um profeta mensageiro. Você vê que quem escreveu Efésios 4:11 foi Paulo. Paulo não é um profeta de Efésios 4:11. Paulo é um profeta mensageiro. Foi Paulo quem escreveu Efésios 4:11. E os Efésios 4:11, os 4 ministérios, só poderiam ser estabelecidos no seu tempo e ser reconhecido por Deus, no tempo de Paulo, se Paulo os estabelecesse. Então, os verdadeiros sacerdotes, senhor Josimar, os verdadeiros pastores, os verdadeiros apóstolos, os verdadeiros evangelistas e doutores, são aqueles que o profeta mensageiro estabelece no seu tempo. É Deus ele mesmo quem dá esses ministérios, mas por meio do profeta. Foi Deus ele mesmo quem estabeleceu Arão, mas por meio de quem? Deus não apareceu a Arão. Deus estabeleceu Arão por meio de Moisés. Deus disse a Moisés: aí vem Arão, teu irmão, estabeleça-o como teu profeta. Então, você vê Timóteo, Tito, Silvano, Agabo, Silas, Barnabé, todos estes homens, para serem reconhecidos por Deus, eles tinham que pregar a mensagem de Paulo. Então, hoje na Terra, existe apenas um verdadeiro profeta, chamado Cacô Filipe, e todos os outros são falsos profetas e falsos cristos de Mateus 24. E quando você citou aí Hebreus 3:17, né, obedecer aos vossos pastores, sim, os verdadeiros pastores, e esse texto é para o tempo de Paulo. E hoje também há verdadeiros pastores sobre a terra, mas são aqueles que são estabelecidos de acordo com a palavra de Deus, na mensagem de um profeta vivo. E o senhor falou por último aí sobre os bispos, né? Quem estabeleceu os bispos lá em Jerusalém foram os apóstolos, né? Eles foram enviados como profetas. Agora, senhor Josimar, eu gostaria de lhe perguntar uma coisa. No que consiste a salvação? Quero que o senhor me responda de forma direta. O que o homem tem que fazer para ser salvo? A salvação consiste na fé no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala. Quer que eu passe um versículo? Não, o senhor está respondendo que a salvação consiste na fé, mas fé em Jesus. Mas sim, esse Jesus que a Bíblia fala, ele está hoje sobre a terra? Não. Não está. Logo, João 6, versículo 40, diz que aqueles que vê o Filho e crê nele têm a vida eterna. Uma vez que Jesus não está sobre a terra, como que nós vamos ver o Filho, senhor Josimar? Crer, nós cremos. Todo mundo crê que Jesus é o Filho, nós cremos no Filho. Mas João 6, 40 diz, aquele que vê o Filho e crê nele terá a vida eterna, ou tem a vida eterna. Como que nós podemos ver, como que é possível essa salvação tendo fé em Jesus? É uma resposta, pergunta direta? Ok, eu posso... Sim, direta. Eu quero que o senhor responda de uma forma bem direta. Seu tempo terminou. Ok. Meu tempo terminou. A partir de agora, senhor Josimar, você já vai responder essa pergunta no seu tempo, porque a partir de agora o tempo volta para você. E você tem 7 minutos para dispor. Disponha do seu tempo. Eu vou responder a pergunta do senhor Deltamar, né? Sobre Jesus, ele não está aqui. Se ele não está aqui, como que nós vemos a pessoa de Jesus Cristo? A resposta é que nós vemos a pessoa de Jesus Cristo em cada pessoa que é de Deus, que busca a Deus, né? Que aceitou a Jesus Cristo, né? Nós vemos aqui 2 Coríntios 3, né? Aqui,
Segundo Coríntios, capítulo 3, 18. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, todo cristão, todo crente, ele tem a semelhança de Cristo. Jesus não está aqui, mas você pode olhar a face do Senhor Jesus em cada cristão que resplandece. A Bíblia fala para a gente ser a luz do mundo, né? Em Mateus 5, né, 16. Então, nós refletimos essa luz. Eu respondi essa pergunta. Agora eu vou fazer algumas perguntas. O senhor Deltamar disse, né, que sobre os escritos do senhor Caco Felipe, né? Mas aqui em Mateus 22, né, que são escritos estas bíblicos, né? Livro extra bíblico, né? Versículo 18, Mateus 22, 18, 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras desta profecia, deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e a cidade santa, que estão escritas neste livro. A minha pergunta é direta para o senhor Deltamar, né? Se são livros extrabíblicos, né? Então, a palavra de Deus está dizendo aqui que Deus ele vai tirar da árvore da vida e vai acrescentar as pragas também do Apocalipse. Em Gálatas, vamos para Gálatas. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anatema. Assim como vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anatema. Então, eu queria saber dos escritos do profeta, se ele tem inspiração, sendo que a Bíblia está dizendo que todo o escrito extra-bíblico, né, não se deve acrescentar na Bíblia e nem tirar. A pergunta direta. Sim, eu respondo fazendo uma pergunta. Onde é que está escrito isso? Livros extra-bíblicos. Eu digo extra-bíblico, todo aquele que é um acréscimo, né, que não está na Bíblia, não é citações da Bíblia, é aqueles que foram acrescentados, né. Eu posso citar algumas religiões que acrescentaram, né, livros extra-bíblicos. Então, quando Paulo estava sobre a terra, a Bíblia não estava montada, a Bíblia não estava pronta. Quando João escreveu o Apocalipse, a Bíblia não estava pronta. Quando Jesus estava sobre a terra, a Bíblia não estava pronta, não estava montada, não havia Bíblia. Essa capa dura com 66 livros. Quando o senhor diz livro extra-bíblico, eu não sei do que o senhor está falando, porque Deus não está encerrado dentro de uma Bíblia, Deus não está preso dentro de uma Bíblia. Em nenhum momento diz que o último livro da Bíblia é tal e tal livro. Em lugar nenhum diz isso. Se diz, o senhor deve mostrar onde é que diz isso. Vou dar um exemplo, livros apócrifos e pseudepígrafos. Sim, eu poderia lhe perguntar, o livro do profeta Jazé é um livro apócrifo? Sim. Eu não conheço, mas se... Não, se o livro do livro profeta Jazé, o livro do profeta Jazé, lá em Josué 10, versículo 13, fala do livro do profeta Jazé. Jazé era um verdadeiro profeta e ele tinha um livro. Um verdadeiro profeta não pode escrever um livro apócrifo. Logo, ele não está na sua Bíblia. Eu pergunto, o livro do profeta Jazé é apócrifo? Ou ele é um livro extra-bíblico? Se não está na Bíblia, é extra-bíblico ou apócrifo. Eu acredito que o senhor Josimar deve continuar, né, nos seus argumentos, depois eu vou responder essas questões de essas bíblicos aí.
Certo. Eu posso continuar, então? Pode continuar, senhor José. Essas perguntas com detalhes e explicações, no tempo do apóstolo, ele vai lhe responder todas elas. Ok. O senhor falou de profetas. A Bíblia fala dos profetas do Novo Testamento, que não são do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento era outra função. Eu vou dizer aqui do Novo Testamento, eu posso falar até a função até. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, que era o apóstolo Paulo, né? Vou falar as funções deles. 1 Coríntios... 1 Coríntios 14, vamos ver do 3 e 4. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, a função do profeta do Novo Testamento, no coletivo, né? No particular, no pessoal, né? É para edificação, exortação e consolação. E no coletivo é para edificar a igreja. Ágapo era um dos profetas que falam. Ágapo. Então, a minha pergunta se você crê que não existe profetas no Novo Testamento. Ela não é direta. Você pode responder sim ou não. Então, seu tempo acabou, senhor. Ele vai responder agora no tempo dele, tá bom? Apóstolo Deltamar, você tem 7 minutos. Disponha. Ok, muito obrigado. Eu queria explicar algumas coisas, né? Algumas coisas que o senhor Josimar está argumentando aí. Então, para que as pessoas entendam, a luz do mundo é um profeta. A salvação é um profeta. O mediador entre Deus e os homens é um profeta. Quando eu digo profeta, não são esses profetas de igreja. Todos esses profetas de igreja, sem exceção, são falsos. Sem exceção, desde os maiores aos menores. Então, o profeta que Deus envia, o homem que Deus mesmo escolhe, estabelece, dá a ele um chamado, uma comissão, e uma mensagem, como Moisés, como Josué, como Isaías, como Jeremias, como Paulo, eles são a salvação de Deus no seu tempo. Eles são a luz do mundo. Quando o Senhor citou para dizer que nós somos a luz do mundo, porque Jesus disse, vós sois a luz do mundo, ali é num sentido menor. A igreja, ela também é a luz do mundo, no sentido menor, porque a igreja é um tipo da lua que reflete a luz do sol, e o sol é um tipo de Jesus Cristo. Agora, a luz maior era Jesus Cristo no seu tempo. E em João 5,35, Jesus deixou bem claro, senhor Josimar, que a luz do mundo era João Batista. João foi a luz do mundo por um tempo. E por um tempo vocês se alegraram na sua luz. João 5,35, a luz do mundo era João Batista, um profeta. Em João 9,5, Jesus disse, enquanto eu estou convosco no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto, há um prazo. O prazo é enquanto ele estivesse sobre a terra. João 9,5, enquanto eu estou convosco no mundo, eu sou a luz do mundo. O mesmo para João 12,36. Jesus disse, creais na luz enquanto a luz está aqui convosco, para que sejais filhos da luz. Em Atos 13,47, Paulo deixou bem claro que ele tinha sido estabelecido para ser a luz do mundo. A luz do mundo, no sentido maior, é somente um profeta mensageiro, e a luz do mundo é a igreja que segue este profeta. É exatamente isso, e ninguém pode provar o contrário, a não ser isso daqui.